Se eu te dissesse agora que talvez o maior inimigo aí da tua vida não seja o mundo, não sejam as pessoas, não é a falta de oportunidade, mas é uma programação invisível que está acontecendo aí dentro da tua própria cabeça. Como é que isso soa para você, na verdade? Você acreditaria? Olha, talvez exista uma força, na verdade, silenciosa, controlando as tuas decisões, as tuas emoções, os teus comportamentos. Sem muitas vezes, o pior é que você não percebe, sabe? O mais assustador é que ela pode estar sabotando exatamente a vida que você tanto sonha em construir. Talvez seja até por isso que você começa muitas das coisas, só que você não termina. Talvez seja por isso que você procrastina, mesmo sabendo o que precisa fazer. Você sabe até o caminho que você precisa trilhar, mas algo não deixa, sabe? Algo aí dentro de você mesmo é como se você fosse o teu principal inimigo muitas vezes. Talvez seja por isso que você repete padrões que você promete que nunca mais vai repetir, relacionamentos parecidos, medos parecidos, comportamentos parecidos, dores parecidas. Será que isso é coincidência? E aí? Como se existisse alguma coisa puxando você sempre de volta para o mesmo lugar? Talvez pela primeira vez você esteja até começando a entender. Essa alguma coisa é o teu subconsciente. Então presta muita atenção, tá? Nisso aqui que eu vou te falar. A maior parte da tua vida não está sendo controlada pela tua mente consciente. Ela está sendo controlada por programas automáticos construídos ao longo da tua existência. E isso aqui muda absolutamente tudo. Sabe? Porque a maioria das pessoas acredita que elas tomam decisões de forma racional. Mas a neurociência, ela mostra o contrário. Nós não somos seres racionais que têm emoções, não. Nós somos seres emocionais que raciocinam. Então, grande parte do comportamento humano nasce primeiro ali no subconsciente, antes mesmo de você ter consciência, da tua consciência perceber aquilo. Então, o cérebro, ele cria padrões automáticos para economizar energia, porque pensar conscientemente o tempo inteiro consumiria energia demais. Então, ao longo da vida, ele vai transformar emoções, pega isso aqui, tá? Emoções repetidas, experiências e comportamentos em programas automáticos. E sabe o que isso significa? Que muitas vezes você não está vivendo de forma consciente, você está apenas reproduzindo programações internas sem você perceber. E talvez seja por isso que você sente que você sabe até o que você precisa fazer, mas mesmo assim você não faz. E existe uma diferença enorme entre eu saber racionalmente e eu estar emocionalmente programada para me agir. Grava isso, pensamento, sentimento e ação. E talvez ninguém tenha te explicado, né? Para você isso aqui com clareza. O conhecimento por si só ele não vai mudar o comportamento sozinho. O comportamento ele é emocional, ele é neurológico, ele é automático. Isso explica porque tantas pessoas inteligentíssimas, que talvez você seja uma delas também, continuam presas em ciclos que fazem elas sofrerem. Então deixa eu te mostrar algo extremamente profundo sobre como funciona o nosso cérebro, tá? Olha, o subconsciente, ele aprende principalmente através de repetição emocional. Repetição emocional, grava isso. Significa que tudo aquilo que você viveu com intensidade emocional ao longo da tua vida deixou registros aí dentro da tua mente. Principalmente durante a infância, que a gente é como se fosse esponja, sabe? Nessa fase, o cérebro, ele funciona completamente em um estado de absorção, absorvente, como se fosse uma esponja literalmente emocional. Então, talvez você tenha crescido, ouvido críticas, eu não sei como foi tua infância, mas tenta lembrar aí, vendo medo, sentindo uma rejeição, percebendo insegurança,
Sem perceber, você começou a criar interpretações sobre quem você era. Ah, eu não sou suficiente porque eu fui fazer tal coisa e meu pai me disse isso. Ah, eu preciso agradar porque minha mãe falou que eu tenho que me comportar assim. Ah, eu não posso errar porque minha professora falou tal coisa. Ah, eu preciso provar valor porque senão vou ser rejeitado. E aqui tá algo muito importante, tá? O subconsciente, ele não vai trabalhar baseado na verdade. Trabalha baseado na repetição. Então, se uma emoção for repetida muitas vezes, o cérebro ele começa o quê? A tratar aquilo como realidade absoluta. Isso cria programas mentais invisíveis que passam a controlar a tua vida. Então, pensa comigo, quantas vezes você já se sabotou justamente quando você estava perto de atingir alguma coisa. Você estava perto de conseguir algo, de crescer. Quantas vezes você travou, sabe? Quando algo começou a dar certo. Quantas vezes tu até desistiu antes mesmo de você tentar de verdade? Isso não acontece porque você não quer vencer. Muitas vezes acontece porque o subconsciente ele associa o crescimento com o perigo. E isso é neurociência. Neurociência pura, tá? O cérebro humano ele possui estruturas que eles são extremamente antigas, voltadas muito para a nossa sobrevivência. E para essas partes ali primitivas da nossa cabeça, tudo aquilo que parece desconhecido pode ser interpretado como uma ameaça. Então, se tu passa anos vivendo em segurança, medo, limitação, o cérebro começa a considerar aquilo como normal, né? É seguro, mesmo que esteja ali te prejudicando. E quando você tenta mudar, o subconsciente ele tá reagindo, ele reage, ele cria medo, procrastinação, ansiedade, distração, desânimo. Não porque quer te prejudicar, mas porque ele quer manter você ali no conhecido. E talvez isso explique uma das maiores dores da tua vida. A sensação de lutar contra si. Que no fundo existe uma parte sua querendo crescer, querendo sair dali, enquanto a outra parte está desesperadamente tentando manter tudo igual, idêntico. Isso vai gerar um conflito interno silencioso. Então preste atenção agora, tá? Talvez você nunca tenha sido fraca. Talvez só tenha sido programada para o medo. Ali no medo. Isso muda completamente a forma como você se enxerga, a tua autoimagem, porque significa que a autossabotagem, ela não define quem você é. Só revela apenas programas emocionais que a tua mente aprendeu a repetir. E tudo que foi aprendido pode ser o quê? Reaprendido. Tudo que foi aprendido pode ser reprogramado. Então deixa eu te mostrar algo que pode até transformar a forma como você se entende. O cérebro, ele possui um mecanismo que ele é chamado de neuroplasticidade. Eu sempre martelo isso aqui nos vídeos porque é algo muito importante, tá? Significa que a tua mente é literalmente moldável. Teus pensamentos criam conexões neurais. Emoções fortalecem essas conexões. O teu input é a tua emoção. Repetição transforma tudo isso em padrão automático. Então, toda vez que você reforça medo, fortalece caminhos ligados ao medo, toda vez que você reforça incapacidade, você fortalece caminhos ligados à insegurança. Só que aí também tem outro lado, né? Porque toda vez que tu começa conscientemente a agir diferente, mesmo sentindo medo, o cérebro começa lentamente a construir o quê? Novas conexões. Pega isso aqui, novos caminhos, novas possibilidades internas. E o maior ouro aqui desse vídeo esteja exatamente aqui, tá? Porque você não precisa acreditar em tudo o que você sente. Muitas emoções nem são verdade, são apenas programações antigas sendo ativadas automaticamente. Então pensa no impacto disso aqui na tua vida. Sabe aquela sensação de capacidade? Ela não é tua essência. Ela é só um padrão que você repetiu tantas vezes que a tua mente aprendeu a interpretar como se fosse a tua identidade. E não é. O mundo ele é um cardápio, sabe? Isso muda tudo, porque existe uma diferença enorme entre quem você é e o que a tua mente aprendeu a repetir. E aí você tem que fazer essa autorreflexão com você. Você precisa aplicar isso aqui, esses conceitos na tua vida, de você se analisar e ver o que você tem repetido, o que não está coerente com o objetivo que você tem. As tuas crenças precisam estar coerentes com o objetivo que você tem. Então imagina o que acontece quando você começa a perceber os teus padrões, ao invés de simplesmente você obedecer a eles. Você começa a recuperar consciência, começa a perceber gatilhos, começa a entender por que reage de determinadas formas.
Consciência interrompe automatismo. Enquanto você vive no automático, o subconsciente controla a tua vida silenciosamente. Só que quando você começa a observar os próprios padrões, você cria espaço entre o estímulo e a reação. Aqui está o estímulo, aqui está a reação. Isso aqui tem então um espaço entre eles. Então, nesse espaço aqui, tem a liberdade. Então, deixa eu te mostrar algo muito importante. O subconsciente, ele não vai entender as palavras da mesma forma que a mente consciente. Ele entende repetição, emoção, experiência. Então, repetir apenas frases positivas sem você mudar teu comportamento, raramente vai te causar uma transformação profunda. Você precisa agir de acordo. O cérebro acredita muito mais naquilo que você vive do que naquilo que você fala. Tem que falar com convicção e agir de acordo. E é por isso que as pequenas ações conscientes, elas possuem muito poder, porque elas vão criar novas evidências emocionais, e a evidência emocional é o que vai reprogramar a sua mente. Então pensa comigo. Talvez você tenha passado anos acumulando provas internas de medo, de fracasso, de insegurança. Então o processo de transformação não é apenas pensar diferente. É construir novas experiências mesmo, que vão mostrar para o teu cérebro que você não é mais aquela versão limitada, que você não está preso em uma caixinha. E talvez seja exatamente aqui que a tua vida começa a mudar. No momento em que você entende que você não está condenada aos padrões que você aprendeu, não. A vida ela é muito mais que isso. A tua mente ela pode ser reprogramada, a tua identidade ela pode ser reconstruída, os teus comportamentos eles podem mudar. E talvez pela primeira vez durante muito tempo, você esteja percebendo que o problema nunca foi falta de potencial, porque você tem muito potencial. Então, qual é o problema, O problema foi que você viveu controlada por um subconsciente que nunca foi treinado para expandir apenas para sobrevivência no modo primitivo. Isso aqui é um problema. Então, entenda uma das coisas mais importantes aqui, até para aplicar na tua vida, que você não está lutando apenas contra hábitos ruins, você está lutando contra programas invisíveis que foram instalados dentro da tua mente durante anos. E isso muda completamente ali a forma de você enxergar os teus bloqueios, as tuas travas, porque você talvez tenha se culpado demais por coisas que na verdade eram respostas automáticas do teu cérebro tentando ali proteger você. Então, pensa comigo, se durante anos a sua mente aprendeu que errar gera ali uma rejeição, ela vai criar medo de se expor. Ela aprendeu que não ser perfeita é gerador, quando eu não faço algo ali da forma que o outro quer de mim, isso me gera uma rejeição. Ela vai criar o quê? Procrastinação, porque o cérebro prefere adiar do que correr o risco de falhar. Então, se aprendeu que você não é o suficiente, vai sabotar oportunidades que exigem crescimento da tua parte. O subconsciente, ele sempre vai buscar manter a coerência com a identidade que acredita que possui. Guarde isso aqui. O subconsciente sempre vai manter coerência com a identidade que ele acredita que você possui. A tua vida, ela sempre tende a se alinhar com aquilo que o subconsciente acredita que você merece. Sabe? Então, eu que tenho o objetivo aqui tá minha crença. A tua crença tá de acordo. Se a tua crença não tá de acordo, você precisa fazer com que ela fique alinhada. Isso aqui faz você conquistar muita coisa. Então, mesmo que conscientemente você quer crescer, você quer ganhar dinheiro, viver diferente, relacionamento top, relacionamentos estáveis, se internamente existe uma programação de escassez, de medo, de incapacidade, a mente vai criar comportamentos compatíveis com o quê? Com isso, Isso acontece de forma tão automática que muitas vezes as pessoas não percebem. Então imagina o impacto disso aí na tua vida. Talvez você nunca tenha tido ali uma falta de potencial. Isso daqui é um dos últimos ali dos teus, sinceramente, dos teus problemas, sabe? Não é isso. Talvez só tenha tido mesmo falta de excesso de programação ali limitante. E o maior erro da sua vida tenha sido acreditar que os teus padrões eram tua identidade, porque não são.
Não são. Autossabotagem não é tua personalidade. Não, é porque eu sou uma pessoa que sabota. Não, você está sendo, você não é. Você está naquele padrão. Então é condicionamento. Procrastinação não é essência, é programação emocional. Medo excessivo não é que você é uma resposta aprendida pelo cérebro. E isso muda tudo para ti. Significa que tu não precisa continuar vivendo da mesma forma. Então presta atenção nisso. O cérebro humano ele possui algo chamado viés de confirmação. Significa então que a mente ela procura constantemente evidências que confirmem aquilo que já acredita. Então, se teu subconsciente ele acredita que você não é capaz, ele começa automaticamente a filtrar a tua realidade. Ignora ali as tuas conquistas, ignora a tua evolução, ignora teu potencial, foca apenas naqueles erros, naquelas falhas, naquelas inseguranças. E quanto mais isso se repete, mais a tua identidade ela fica presa naquele padrão. É por isso que muitas pessoas vivem anos sem perceber até o próprio valor que elas têm. Porque elas não enxergam a realidade como ela é. Você enxerga a realidade através da tua programação emocional, dos teus olhos. A gente, você aí que tá aqui, a gente enxerga o mundo de outras formas porque a gente teve outra criação. Então, precisamos sempre buscar melhorar isso. Ver aquilo que a gente acredita que não está de acordo com o que a gente quer. E nós temos esse poder de mudar esse cenário. Então, imagina o que acontece, né? Quando você começa conscientemente a mudar isso, você começa a interromper esses padrões automáticos, observar pensamentos, questionar emoções, criar novas experiências internas. Então o cérebro ele começa lentamente a se organizar, se reorganizar. Neuroplasticidade ela funciona exatamente assim. Tudo aquilo que você repete vai fortalecer os teus neurônios que vão disparar juntos, eles se conectam juntos. Então se você vive repetindo aí medo, fortalece medo. Se você vive aí repetindo incapacidade, fortalece insegurança. Só que se tu começar conscientemente a repetir coragem, presença, ação, o cérebro começa lentamente a construir novos caminhos neurais. E aqui é que a tua vida ela começa a mudar. E tudo que eu tô falando aqui para você, isso aqui é aplicável. E a consciência, ela já é um grande passo para você mudar tudo na tua vida. Você entender que isso aqui não é você. Você não é autossabotagem. Você talvez se condicionou para isso. A transformação real não acontece quando eu vou virar outra pessoa. Não, acontece quando você começa a enfraquecer. Esses programas mentais que impediram ali a tua verdadeira identidade de aparecer. De você trazer isso aí para fora, trazer para a luz, né? Então, o subconsciente ele aprende principalmente através da emoção e repetição. Guarda isso, emoção e repetição. É assim que você aprende, é assim que eu aprendo. Significa que não basta apenas entender algo racionalmente, pronto, eu vou ler um monte de coisa aqui, obesidade mental e pronto. Não, é aplicação. Aplicação que vai fazer com que algo mude aí na tua vida. Você precisa criar experiências emocionais novas para o cérebro. É por isso que muitas pessoas pode até assistir ali conteúdos transformadores como esse aqui que eu tô te dando de graça. Elas se emocionam, elas entendem tudo, mas depois elas voltam para os mesmos padrões. Porque consciência sem prática não é o caminho completo. Não sustenta uma reprogramação. Precisa de novas evidências. O teu cérebro ele precisa de novas evidências, de novas experiências, de novos comportamentos. É melhor que tu faças ali 10 minutos de exercício, por exemplo, na semana toda, do que você pegar só o sábado e fazer 3 horas de exercício intenso. Não, você tem que construir aos poucos. Nem que seja 5 minutos. Você tem 5 minutos para construir um novo hábito que você quer? Então faz. É melhor que você comece nos 5 minutos do que você vir com tudo ali, mete a cabeça em algo e depois você para. Você tem que construir uma constância. Você precisa criar esse hábito de começar aos pouquinhos. É assim que a gente, de tijolo em tijolo, que a gente vai construir o castelo. Então, toda vez que você cumpre uma promessa para si mesma, você recebe o que? Uma informação nova. Toda vez que você se posiciona, você se respeita. Tem que se respeitar. Você age alinhado com quem deseja se tornar. Então o subconsciente ele começa lentamente a atualizar a percepção que possui sobre você.
Isso é extremamente profundo, profundo demais, porque talvez você só tenha passado anos reforçando a identidade de uma pessoa insegura. Não é que você é uma pessoa insegura, tá? Você está agindo assim. De uma pessoa travada, você não é uma pessoa travada. De uma pessoa que não consegue, você consegue tudo que você colocar a tua energia, teu foco, eu te digo que você consegue. Então agora você precisa começar conscientemente a fortalecer outra versão tua. Identidade é repetição. O cérebro acredita naquilo que você pratica consistentemente. Então pensa numa coisa aqui importante. O motivo de você se sentir, na verdade, tão cansada mentalmente, seja porque pode ser que esteja tendo aí uma guerra silenciosa acontecendo dentro de você. Uma parte está tentando crescer e a outra parte está o quê? Tentando manter tudo igual. E isso está consumindo a tua energia. Consome energia emocional o tempo todo. E aí quando você começa a alinhar a mente, quando você começa a alinhar comportamento e identidade, algo muda profundamente. O teu resultado externo, ele vai ser consequência de como você está se alinhando. O teu pensamento, ele guia a tua vida. Antes de você atingir qualquer coisa na tua vida, pode pensar aí, relembrar, você primeiro pensou naquilo. Então, quando você faz isso, a tua clareza muda, a tua percepção muda. Porque tu não tá mais vivendo só no automático. Você tá começando finalmente a assumir controle da tua própria mente. E isso, talvez ninguém tenha ensinado pra você até esse momento, né? A mente, ela precisa ser treinada. Porque se você não assume conscientemente o controle dos teus padrões, o subconsciente assume automaticamente. E ele vai sempre repetir aquilo que ele conhece, mesmo que esteja destruindo a tua vida. Ele não se importa, é reconhecido. Então imagina o impacto de aprender a identificar esses gatilhos que controlam você, de você poder entender como é que você funciona ali para você realmente aplicar, transformar a tua vida, reconhecer padrões emocionais, reestruturar crenças, você começar a agir de forma alinhada com quem você realmente deseja se tornar. Isso muda absolutamente tudo. Porque quando você muda a tua programação interna, você começa naturalmente a mudar suas decisões, comportamentos, seus resultados. E foi exatamente entendendo isso, percebendo ali muitas pessoas vivendo presas a padrões invisíveis, que eu desenvolvi o método Ativação Interna. Ele é um protocolo para você aplicar em 7 dias e ele é um protocolo que vai te destravar os teus resultados. Sinceramente, não é o conteúdo ali motivacional não, tá? Isso aqui é um processo profundo de reorganização mental. É aula curta e prática. Te dou ali algumas aulas curtas, ali 7, 8 aulas para você aplicar, que vai te ajudar a entender como a tua mente funciona. Identificar a autossabotagem, reestruturar a crença, fortalecer a identidade, ativar comportamento alinhado com a vida que tu realmente deseja construir. Porque talvez o que esteja aí travando tua vida nem é falta de capacidade. Sinceramente, isso daí é um dos últimos motivos. Isso daí é apenas uma mente programada no medo. E junto com isso existe algo extremamente prático, que é o código da mente destravada. O CMD, que eu chamo carinhosamente, ele é um sistema de você destravar ali os teus objetivos mesmo, porque você vai conseguir se organizar. E o CMD, eu tô colocando ele como bônus dentro do Ativação Interna. Então, você, por esses 2 produtos aqui, transformadores na tua vida, que isso aqui é a solução que você precisa nesse momento, vão te destravar. Isso aqui tá como um combo para você potencializar os teus resultados. E o CMD, ele é potencializado, inclusive, também com inteligência artificial, tá? Que é criado justamente para você aprender a organizar pensamentos, clarear emoções, recuperar foco, criar direção. Então você vai utilizar todos os dias. E o CMD, inclusive, ele é algo vitalício, que tu pode replicar aí no celular, usa no celular, notebook, tanto faz. Você usa da forma que você quiser. E você sai desse caos mental e você volta ali a recuperar o controle da tua vida. Porque uma mente desorganizada,
fortalece a autossabotagem. Só que uma mente estruturada vai fortalecer consciência, fortalece clareza, fortalece transformação. E pela primeira vez você pode estar percebendo que não precisa continuar refém dos teus padrões, dos padrões que você aprendeu. Porque a tua mente ela pode ser reprogramada. Sua identidade pode ser fortalecida. A vida que você deseja talvez esteja esperando apenas ali uma atitude tua, né? Que você finalmente assuma o controle do teu subconsciente ao invés de você deixar ele continuar controlando você. Eu sou Diane Vieira, que eu te entrego conhecimentos de psicologia, filosofia, neurociência pura para você aplicar aí na tua vida. Um grande abraço e até o próximo vídeo.